Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e a gente convida você para assistir também o programa e se inscrever no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também conferir lá os bastidores no nosso perfil no Instagram. O programa Em Evidência de hoje é de esfera federal, pois temos aí a honra de entrevistar o ex-ministro do TSE, advogado e mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Dr. Joelson Dias. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor, pela participação. Sou eu quem agradeço, Cláudio, poder participar desse seu importante programa com essa sua prestigiadíssima audiência. Obrigado, ministro, obrigado. Atualmente, né, a gente pode começar falando sobre os desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral brasileira nesse cenário aí, o ano que vem tem eleições. Na sua opinião, o que o senhor acha? Lamentavelmente, nós continuamos com muita polarização na política, muita desinformação, essas bolhas que às vezes resultam em muita discriminação, muito preconceito, muito ódio, muita intolerância. Eu acho que esse é o grande desafio que se nos apresenta, tentarmos resgatar de alguma forma uma convivência com maior tranquilidade, com maior tolerância, porque as diferenças existem, nós nunca superaremos as divergências. E se a gente já sabe disso antecipadamente, então não tem outra forma. É o diálogo, é a conversa, é a troca de ideias que nos permitirá a vida em sociedade. Então, eu insisto muito nisso nos meus eventos, nas minhas palestras. Democracia é diálogo, democracia é conversa, é uma oportunidade que temos para afirmar as nossas ideias, claro, mas por que não também até mudar, aprimorar aquilo que pensamos. Então, eu acho que esse continua sendo um grande desafio para a Justiça Eleitoral brasileira. A consolidação da democracia, achávamos que essa democracia já estava consolidada, mas nós vimos as ameaças, nós vimos os arroubos autoritários, antidemocráticos. Então, como que demos um passo para trás para falar de novo de consolidação democrática e depois todos os desafios que se apresentam para a Justiça Eleitoral brasileira, que é garantir a isonomia entre as candidaturas, todos terem a mesma oportunidade, que seja uma campanha de ideias propositivas e não necessariamente de ofensas ou de inverdades, a prestação de contas, enfim, são vários os temas aí que a Justiça Eleitoral se debruça para tentar garantir que as eleições possam transcorrer como quer a nossa Constituição, não poderia ser diferente, na mais absoluta normalidade, na mais absoluta tranquilidade. Muito bem. Doutor, de que forma, nesse sentido, o direito eleitoral ele pode se adaptar para preservar principalmente a autonomia do eleitor em um cenário digital cada vez mais complexo, né? Perfeito, é isso que a gente vê. A gente, claro, não pode deixar de ressaltar os ganhos com a internet, com as redes sociais, com as novas tecnologias, a inteligência artificial. Isso possibilitou que muito mais pessoas pudessem divulgar conteúdo, divulgar as suas ideias. Ficou tudo muito mais barato, tudo muito mais rápido, o alcance é muito mais amplo. Mas justamente também por isso é que os riscos também são maiores. O mau uso da internet, das redes sociais, a fake news, a desinformação, hoje com a inteligência artificial, até mesmo o deepfake, que é quando alguém cria um conteúdo, áudio, vídeo, tudo isso é muito perigoso porque acaba por manipular a vontade do eleitor. Ou seja, nós temos um sistema eleitoral, nós temos as instituições, nós temos a justiça eleitoral justamente para assegurar a autonomia, a liberdade do eleitor, da eleitora, na hora do seu voto. Então,
essa questão do mau uso da internet, das redes sociais, é outro desafio que a Justiça Eleitoral enfrenta, porque todos nós sabemos que, com a forma como os algoritmos acabam disponibilizando essa ou aquela informação, esse mau uso pode levar a uma manipulação do eleitorado. E claro que não poderíamos falar de eleições livres, democráticas, com esse tipo de prática. Então, esse tem sido o maior desafio da Justiça Eleitoral brasileira. Se aproveitar da legislação já existente, as pessoas têm que lembrar disso. A internet não é um mundo sem lei. Nós já temos leis que sancionam a mentira, a ofensa, a desinformação. Então, não seria diferente na internet. Se nós não podemos, no dia a dia, no cotidiano, em uma reunião, numa escola, num lugar em que as pessoas fazem ali o seu congraçamento, o seu encontro, se não se pode divulgar ali uma informação inverídica que prejudique alguém ou prejudique alguma instituição, se não se pode divulgar uma ofensa, a internet é só um meio de comunicação, não poderia ser diferente. Então, a Justiça Eleitoral também criou o seu programa de combate à desinformação. A Justiça Eleitoral já, inclusive, tirou da disputa candidatos que fizeram mau uso da internet, das redes sociais. Um ex-presidente da República condenado também por isso. Então, me parece absolutamente necessário essa compreensão. Todo mundo pode criticar, todo mundo pode propor, todo mundo pode se voltar contra qualquer assunto. Agora, a forma, a maneira de criticar, de fazer isso, também conta muito, porque isso não pode descambar nem para inverdade, a chamada fake news ou desinformação, como também não pode descambar para ofensa. E é esse o trabalho da Justiça Eleitoral. Por mais difícil que seja, tentar chegar nessa sintonia fina para coibir esses abusos, essas ofensas, essa inverdade, intolerância, discurso do ódio, para evitar a manipulação do eleitor, de maneira que todos possam exercer livremente o seu voto. Concordo. Doutor Dias, inclusive falando sobre a questão, o senhor colocou muito bem, as regras da internet existem já, né? Já estão valendo já faz tempo. Eu me lembro ainda, período antes da internet, quando nós tínhamos o rádio, a televisão e o jornal, e que já se tinha isso. Me lembro das famosas retratações, né? A pessoa xingou e tal, tinha que ter um tempo de retratação igual. Direito de resposta. Direito de resposta, exatamente. Me lembro também que nós tínhamos que ficar com a gravação durante um mês, a fita lá, me lembro na TVE, na televisão educativa, que eu fui funcionário público há muitos anos. Isso. Então, na verdade, a internet, como o doutor colocou, é um meio de comunicação. Claro. Não mudou absolutamente nada, Cláudio. As regras continuam válidas para as emissoras de rádio e televisão, continuam válidas para a imprensa escrita e, de uma certa forma, agora se estenderam para cobrir também a internet e as redes sociais. Uma das primeiras decisões importantes da Justiça Eleitoral, nessa nova idade mídia que vivemos, foi justamente isso, considerar a internet e as redes sociais como meios de comunicação. E é verdade, porque a gente usa os aplicativos hoje, todas essas mensagens, as redes sociais, para nos comunicarmos. Então, não poderia ser diferente. Da mesma forma que não se pode abusar quando se está no rádio, na televisão, no jornal, também não se justificaria fazê-lo na internet, nas redes sociais. E é muito simples, o que se espera é apenas que não se ofenda. Que não se divulgue fatos, informações sabidamente inverídicas. É só isso que se está esperando da pessoa. Isso não tolhe a liberdade de expressão de ninguém. Pelo contrário, isso afirma, reforça a liberdade de expressão. Porque nós vivemos em comunidade, em coletividade. As pessoas divergem, as pessoas pensam diferente. Pensa se a gente poderia agora, diante das nossas diferenças, começarmos a agredir
agredir uns aos outros, física ou psicologicamente. Pensa se poderíamos, porque temos ali um ou outro desafeto, divulgar notícias absolutamente falsas. Como isso pode causar prejuízo, não é somente às pessoas, à nossa própria comunidade. Essa polarização que muitas vezes resulta aí dos algoritmos da internet, que ficam, de uma certa forma, incentivando esse conflito todo. A gente já sabe que a verdade, a gente já sabe que a mentira chama muito mais atenção do que a verdade. Esses discursos do ódio, da violência, acabam gerando muito mais interação do que outros assuntos. Então, se a gente já sabe de tudo isso com antecedência, tem mesmo que regulamentar. Não é tirar da pessoa o direito de manifestação, é apenas antecipar a informação de que quem optar por esse tipo de prática, de abuso, de ilícito, depois vai responder por isso. Não tem como a pessoa usar a internet e as redes sociais para xingar, para ameaçar alguém, para ameaçar a família de alguém, para se voltar contra as instituições e não achar depois que não vai responder por isso. Todo mundo, qualquer um responderia por isso. E essa distinção é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que não pode mais criticar, que estão sendo totalmente monitoradas, controladas, que estamos vivendo uma ditadura do judiciário, e com todo o respeito e acatamento, isso, é claro, pode ter uma ou outra ocorrência que mereça uma maior reflexão, porque é importante que tudo seja feito segundo a Constituição, segundo a legislação. Mas, em geral, o que a gente tem que ter claro é isso. Não se pode xingar ninguém, mesmo em uma mesa de bar, porque pode responder por isso. Também não pode fazê-lo na internet. Então, faça as suas críticas, sugira os aprimoramentos, mas se ameaçar, xingar, esse discurso do ódio, da intolerância, esse discurso antidemocrático, isso eventualmente poderá resultar aí em um processo judicial e a pessoa, como em qualquer outra situação, deverá respondê-lo. E o doutor Joelson Dias está muito bem atualizado, porque muitas vezes, infelizmente, não justifica. A gente vê pessoas fazendo isso pelo tal do engajamento do algoritmo e tal, para ganhar seguidores. Esses dias eu estava vendo até um exemplo, e a internet se protege também. Uma menina falando dos ataques que Santa Catarina tem sofrido pela Oktoberfest, inclusive um rapaz, eu acho, de São Paulo, xingando, exatamente, chamando de nazistas e tal. E aí eu me lembro que tem uma questão dos filtros na internet, né? Que ela já pergunta ali, você vai falar isso mesmo quando se bota palavrão, alguma coisa assim. Sim. E o próprio nazismo, quando ela falava, se explicando, dizendo que não, que é um povo, né, a colonização e tudo mais, que não tem uma coisa a ver com a outra. E aí quando aparecia a palavra nazismo, ficava... para nem a palavra ser dita, né? Mas o rapaz xingando o povo de Santa Catarina. E é muito mais sério do que isso, Cláudio. Nós temos exemplos hoje no mundo inteiro. Hoje a internet e as redes sociais são muito estudadas. Sim, Nós temos livros e mais volumes de pessoas muito especializadas, muito competentes no mundo inteiro que só fazem isso. E que conseguem demonstrar que, na verdade, desde os anos 1950, com os estudos da psicologia coletiva, no que dizia ainda aos anúncios naquela época do começo da televisão. É verdade. Como isso, de uma certa forma, manipulava as emoções e acabou sendo, de uma certa forma, replicado agora com a internet e com as redes sociais. Então, e aí isso fala mais com o fígado, as emoções, do que com a razão propriamente dita. Por isso que as pessoas estão tão aceleradas. Elas não percebem, enfim, nem todos têm conhecimento desses estudos, que, na verdade, estão sendo ali motivadas mais pela sua emoção do que qualquer outra coisa nesse tipo de comentário. E aí, por isso que a gente vê, às vezes, um ambiente de tanto acirramento, de tanta polarização, hostilidade e de ataques. Mas as pessoas não podem esquecer, e nós tivemos há pouco, não faz muito, uma palestra, um evento no Supremo Tribunal Federal com Lawrence Lessig,
que é um dos estudiosos que mais entende de internet, de redes sociais, nos dizendo justamente isso, tomar cuidado, porque o modelo econômico das plataformas, porque elas ganham com esse engajamento, Sim. elas ganham com essa polarização, acabam resultando aí em todas essas hostilidades, às vezes, e muita gente usando aí da verdade, da mentira, da ofensa, para poder ganhar seguidores, para poder ganhar engajamento, porque tem alguém ganhando economicamente, financeiramente com isso. Então, a sugestão é essa, antes de se engajar nesse tipo de prática, curtir ou disseminar, reproduzir, tomar muito cuidado, porque pode ali estar favorecendo alguém que, na verdade, nem acredita naquilo. Mal intencionado. Pode estar mal intencionado ou, na verdade, querendo faturar, ganhar dinheiro com esse tipo de prática. E aí vai brigar na família, vai brigar na empresa, vai brigar com os amigos, aquela confusão, coisa que a gente não tinha antes. Nós sempre discutimos política, mas assim, bem. No mínimo uma convivência. Depois saía para jantar, tudo bem. Depois saía para beber juntos e estava tudo muito bem. Agora não, as relações estão rompidas. E isso é muito comprometedor, não é só para a eleição, para a democracia. Isso é muito comprometedor para a nossa convivência em sociedade. Isso, a gente diz que esse tipo de prática, de mau uso da internet, das redes sociais, está, enfim, levando ao esgarçamento, né? Ao rompimento do nosso tecido social, porque está comprometendo as nossas próprias relações sociais. Concordo, doutor. Mudando de assunto, né? Vamos falar agora sobre a questão da Lei Brasileira de Inclusão. Nós tivemos aí já mais de 10 anos, né? Quais avanços, doutor Dias, foram conquistados aí na inclusão de pessoas com deficiência, especialmente no contexto eleitoral e político? Eu acho que a gente nem está mudando de assunto não, viu, Cláudio? Nós estamos falando de acessibilidade e inclusão. E quando a gente fala de governança na internet, eu tenho acompanhado aí muito de perto, presencialmente, essas reuniões da ONU, da Unesco, sobre essa governança da internet, sobre essas boas práticas no que diz respeito às novas tecnologias, como a inteligência artificial, por exemplo, e um dos eixos é justamente o da acessibilidade e inclusão. Ou seja, a gente não pode hoje falar de internet, falar de redes sociais, se não pensarmos na inclusão também das pessoas com deficiência. E não é só a questão de ter ali o aparelho, o computador, o celular, de ter o Wi-Fi. É ter certeza que os aplicativos serão pensados, desenvolvidos e executados para permitir que as pessoas com deficiência deles façam uso como qualquer outra pessoa. Hoje se pode aí comprar a comida, buscar um emprego, até o relacionamento as pessoas buscam aí pelas redes sociais. Então é ter certeza que esses aplicativos tenham toda a acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam tirar proveito disso. E por que é assim? Primeiro, claro, por uma questão de dignidade humana. É óbvio, não se pode pensar numa sociedade, numa democracia que não seja inclusiva, que contemple também as pessoas com deficiência, lhes dando oportunidades como todas as outras pessoas, todos os outros indivíduos as têm. Mas tem uma questão normativa também, uma questão de obrigação jurídica, porque nós temos agora a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência desde 2006. O Brasil ratificou em 2008, tem força de norma constitucional. O que isso quer dizer? Que não pode ter uma política do município, uma lei, que não pode ter ali um projeto do legislativo e nem mesmo uma decisão judicial que contrarie a Convenção da ONU. Depois o Brasil adotou a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ou seja, são instrumentos para reafirmar o que já estava na nossa Constituição desde 1988, que as pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, também têm os seus direitos e que o Estado, a nossa comunidade, a nossa sociedade, tem que prover todos os meios, todas as medidas para garantir essa acessibilidade e essa inclusão. E a Justiça Eleitoral não ficou de fora. Eu tenho a satisfação, o período em que estive lá como ministro, o Brasil acabara de ratificar a Convenção da ONU, provoquei o ministro Lewandowski, que à época presidia o tribunal, disse ele, ministro, que tal se a nossa Justiça Eleitoral se antecipasse
ao cumprimento dessas obrigações internacionais que o Brasil assumiu quando assinou a Convenção da ONU. E o ministro Lewandowski fez tramitar um processo administrativo que, no final, como resultado do grupo de trabalho, do texto elaborado por esse grupo de trabalho, virou o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral Brasileira. Então, nós temos um programa de acessibilidade antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão. Um programa pioneiro, um programa inédito que até hoje, claro, garante, assegura ao eleitorado, aos candidatos e candidatas com deficiência, toda essa inclusão, toda essa acessibilidade. Nós temos uma preocupação constante da Justiça Eleitoral com esse tema, não é só na época das eleições, a preparação dos tribunais, a capacitação dos servidores, dos mesários. E para garantir também o ambiente acessível. Eu digo que com isso a Justiça Eleitoral acaba deixando a cada eleição um inestimável legado para as nossas sociedades. Porque no que garante a acessibilidade do local de votação e do seu entorno, passadas as eleições, fica lá a nossa comunidade, as escolas, com essa garantia de acessibilidade. É verdade, é verdade. Eu estou comentando até que eu tive por livre e espancada à vontade, mas eu tenho muito orgulho que eu me aposentei na minha carreira de Justiça Eleitoral. Fui primeiro mesário, segundo mesário, primeiro secretário, segundo secretário, e me aposentei como presidente de mesa, né? Aí, quando eu cheguei na presidência, de 2 em 2, foram 10 anos da minha carreira, cheguei à presidência lá e tenho muito orgulho disso. Peguei a parte, inclusive, ministro, com um papelzinho, passei para as urnas. Sim, a tradicional urna de lona, a cédula de papel, até chegarmos nesse nosso sistema eletrônico de votação e apuração. Incrível. Agora, muito questionado por alguns, lamentavelmente, o problema não está no questionamento, o problema está na acusação sem prova. Não pode sair por aí dizendo que o sistema está fraudado, o sujeito eleito, empossado no cargo, dizendo que o sistema está fraudado. Ué, como é que pode? Então, como é que ele está no cargo? São essas coisas que não podem acontecer. Essas acusações infundadas, sugerir que o sistema tenha esse ou aquele aprimoramento, sugerir essa ou aquela outra medida de segurança para que o sistema continue cada vez mais auditável, porque o sistema é auditável, o que garante a segurança das nossas urnas eletrônicas, a referência das nossas urnas é justamente por isso, por conta das medidas de segurança, são mais de 30. É verdade. Lembrar que a urna não está conectada à internet, então não tem como hackeá-la. Mas se alguém quiser sugerir outras medidas para aperfeiçoamento, muito bem. Agora, não pode sair por aí dizendo que o sistema está fraudado sem uma ação judicial. Se acha que está, então promova a sua ação judicial, peça a perícia, prove que realmente teve ali alguma ocorrência. E o sistema, a legislação prevê isso. Não tem ninguém impedido de promover aí a sua ação, pedir uma perícia para comprovar, seja lá o que for. Agora, o que não pode é comprometer o que a gente chama de integridade do processo eleitoral. O que não pode é comprometer o papel da justiça eleitoral, porque as pessoas com essas acusações falsas acabam ficando em dúvida, acabam desacreditando o trabalho da justiça eleitoral. E você que foi mesário por tanto tempo, você vê ali o esforço que a justiça eleitoral faz para acertar, para manter a sua imparcialidade, não prejudicar, não favorecer absolutamente ninguém, coisa muito diferente do que a gente vê pelo mundo por aí. A gente deveria ter muito orgulho da nossa justiça eleitoral, da nossa urna eletrônica, ao invés das inverdades que, por vezes, as pessoas divulgam ou acabam embarcando. Concordo, doutor Joelson. Vamos fazer um intervalo, mas não sai daí, porque em seguidinha, quando o papo é bom, passa rápido, a gente está de volta, né? Com mais programa em Evidência na TV. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua companhia sempre, o seu carinho, a sua audiência aqui com a gente.
Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, né? Porque é no município que tudo acontece, tá bom? Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convidamos você a nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve lá, inscreva-se no nosso canal, né? Ativa a notificação para receber as novidades e, por favor, deixa aquele joinha lá, aquele legal, aquele like lá para a gente. E também os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. Estou recebendo aqui, tenho a honra de entrevistar hoje um papo muito bacana, o ex-ministro do TSE, advogado e mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor Joelson Dias, falando aí, né, sobre esse momento atual aí, ano que vem temos eleições. Doutor Dias, agradecendo sempre a sua participação aqui e abro esse bloco lhe perguntando sobre a relevância das missões internacionais, né, no âmbito eleitoral. A gente teve agora as eleições da Argentina, a gente vi que o pessoal aqui esteve lá observando, né? É importante também, o Brasil tem aí um sistema bem avançado e a gente falava sobre isso no bloco anterior, mas essa observação das eleições nos vizinhos, aqui nos hermanos principalmente, é interessante, né, doutor Dias? Muito obrigado, Cláudio, por essa sua pergunta, porque me permite fazer até um marchand. Eu estou aqui nesse seu programa por convite da minha querida amiga Isis Vargas, que encontrei justamente na missão de observação eleitoral na Argentina. A Isis tem aí o seu iceberg, todos nós sabemos da sua movimentação nas redes sociais, e foi um privilégio essa convivência, porque pudemos ali, durante alguns dias, participar de encontros, de reuniões com especialistas, com professores, para nos explicar o funcionamento, como se dão as eleições na Argentina. Depois pudemos acompanhar em loco a votação, o processo de votação, enfim, como se dá isso nas sessões eleitorais. E essas missões têm sido muito importantes. Eu participo da Transparência Eleitoral, que é um organismo internacional que cuida dessas missões de observação. Tenho vínculo também com a CAUEST, que reúne aí autoridades eleitorais de diversos países, e essas missões nos permitem, cada um segundo a sua perspectiva até de investigação acadêmica ou de atuação profissional, explorar os diferentes aspectos dessas eleições, podendo, claro, comparar, inclusive, com o Brasil, na perspectiva de, primeiro, ver como é muito avançado o nosso sistema, como nós, desde a Constituição de 88, com o retorno da democracia, desde 85, conseguimos consolidar instituições sólidas, como a Justiça Eleitoral Brasileira, o Sistema Eletrônico de Votação e Apuração, enfim, uma participação muito intensa dos partidos políticos, da própria comunidade. A gente sabe que o TSE, toda eleição, edita as resoluções, mas que temos audiências públicas em que os partidos, a própria comunidade, as entidades da sociedade civil podem participar, dar as suas sugestões. Enfim, a gente vê como estamos avançados em muitos aspectos. Não se pode confundir, hein? Claro que temos muito para aprimorar, temos ainda muitos déficits, muita coisa por fazer, mas isso não tira o mérito da nossa legislação, do nosso sistema eleitoral, quando em comparação com outros países, como estamos muito mais avançados. E, por outro aspecto, também aprender com a experiência desses países, ver o que porventura deu certo, o esforço que todos os países fazem para garantir as eleições com a mais absoluta tranquilidade e normalidade e tentar trazer também para o Brasil, no mínimo, essa discussão, no mínimo, essa reflexão. Não é propriamente importar modelos, não é isso, mas trazer para a nossa discussão, para a nossa reflexão, como aprimorar esse nosso sistema. Então, foi muito válida essa missão de observação eleitoral na Argentina, participo de várias, não foi a primeira, eu já estive antes, participando também nos Estados Unidos. Nos próximos dias, já estou escalado para acompanhar as eleições presidenciais no Chile e depois em Honduras. Então, tudo para que se possa, enfim, colher informações
colher elementos para que a gente possa aprofundar o debate, a reflexão sobre como aprimorar a nossa democracia, como aprimorar o nosso sistema de votação, para que se possa cada vez mais incluir as pessoas. Isso vale tanto para o voto livre ali do eleitor, mas vale também para a participação das mulheres, das etnias, das pessoas com deficiência. Queremos que todos esses segmentos estejam contemplados não só em termos de participação política, mas principalmente nos assentos, no parlamento. Nós queremos que todos esses segmentos, na verdade, tenham acesso a todas essas instâncias de poder. Aí sim nós poderemos dizer que, mais do que o sufrágio universal, o voto que é garantido a todos, a todas, a gente crie também as condições necessárias para que todos esses segmentos possam disputar as eleições com reais chances de vitória e, justamente por causa disso, tomara um dia ocupar também, segundo a sua proporção aí na população, assentos em nossos parlamentos e outras instâncias de poder. Muito bem, muito bem. Doutor Joelson, de que maneira a gente pode falar, também não podemos deixar de comentar, sobre o curso Gestão Municipal na Prática, né? A gente aqui, quem acompanha aqui a Masper TV, nós somos municipalistas, né? O curso Gestão Municipal na Prática pode contribuir para que os prefeitos aprimorem, né, a eficiência na gestão pública municipal. A gente vê muitas vezes que o eleito lá não é o prefeito, a prefeita não é um especialista na gestão municipal. Então, eu acho que é importante, né, capacitar ali, boas intenções e boa vontade, eu acredito que a maioria tenha, mas aí na prática tem as questões jurídicas ali, eleitorais. Agora é bom que inverteu o marchand, né, Cláudio? Agora é você falando do IDECOM, o Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais, do qual sou sócio fundador, tenho muito orgulho, porque é isso que o IDECOM tem tentado fazer, conciliar teoria e prática. Teoria e prática. E eu aprendi muito com vocês aqui, eu já fui convidado de muitos dos eventos da FAMURS, acompanho bem de perto aqui, a Federação dos Municípios, o próprio trabalho de Vladimir Chieli, Vladimir, do CDP, de perto, querido amigo, me convida muito para eventos aqui também, e pude ver justamente isso. Às vezes o prefeito, a prefeita, o vereador, vereadora, a sua equipe, principalmente quem está aí no início do mandato, com muito medo, com muito receio de administrar, porque todos nós sabemos que, lamentavelmente, a maneira como a lei de improbidade era vista anteriormente, principalmente antes da reforma na legislação, causava mesmo esse temor, o que a gente chamava de apagão das canetas, ou como meu querido professor amigo Rodrigo Valgas diz com muita propriedade, o direito administrativo do medo. Então, o curso online Gestão Governamental Municipal, promovido pelo IDECOM, vem justamente nesse sentido. Trazer algumas informações, alguns subsídios, alguma orientação para mostrar aos gestores, não somente aos que estão, mas aqueles que já estão há mais tempo, porque a capacitação, a atualização é muito importante, é muito necessária, e é isso que a FAMURS faz com muita propriedade, né, quando promove aí os seus cursos, para que todos os gestores saibam que tem como administrar, que tem como gerir, seguindo o que está na legislação, com uma boa equipe, capacitando a sua equipe, capacitando a sua assessoria, justamente para não ter depois que responder a essas ações, ou caso responda, que se tenha ali toda a comprovação de que seguiu corretamente a legislação, de que seguiu corretamente as boas práticas de administração pública, as orientações dos tribunais de contas, por exemplo. Então, é esse esforço que nós temos feito, contado com os melhores especialistas, são 20 professores nesse curso, nas mais diferentes áreas, desde a gestão, licitação e contratos, toda essa questão da inovação tecnológica, da prestação de contas, que a gente quis e disponibilizou como informação justamente para esses novos gestores e os que já estão, para que possam, querendo, claro, se atualizar nesses importantes assuntos. Muito bem. Vou pegar também e reforçar o abraço para o Vladimir Chieli, também querido amigo, também que já estivemos aqui conversando sobre essa questão da administração municipal. Doutor Dias, falando agora sobre a lei da ficha limpa também, que é outra questão importante, né?
A gente deve pensar em algumas mudanças para a lei se tornar mais justa e eficaz, mas sem enfraquecer o caráter preventivo também, a ficha limpa? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A sintonia é fina. Claro que nós temos que pensar numa lei de inelegibilidades, porque isso está na Constituição. Para que as eleições possam transcorrer na sua normalidade, tranquilidade, nós não podemos permitir realmente que, em determinadas situações, quem a gente já sabe que não tem a vida pregressa, compatível com uma candidatura, com o cargo que postula, é claro que é muito natural que nessas situações a pessoa seja considerada inelegível e nem possa concorrer, nem possa disputar. Mas temos que tentar fazer isso com muita parcimônia, com muito equilíbrio, para também não comprometer os direitos políticos fundamentais, o direito de ser votado, ser votada é um direito político, é, portanto, um direito fundamental, e nem também tutelar o eleitorado. É o eleitor que, no fundo, deve estar capacitado, habilitado, vamos dizer, para separar o joio do trigo, para poder dizer, olha, esse candidato, essa candidata, pelo que fez ou pelo que não fez, pelo que está envolvido, não me parece um bom nome para administrar. Então, criar, principalmente no eleitor, essas condições, essa condição para o voto consciente, o voto informado, garantir realmente a eleição somente dos mais qualificados e que tenham ali um passado compatível com aquilo que quer realizar. Então, precisamos primeiro identificar quais são essas situações mais graves, essas sim a serem contempladas na legislação. E depois tomar cuidado também para que não seja um tempo de inelegibilidade que praticamente tire o candidato, a candidata da política. Claro que tem que ter um tempo razoável de inelegibilidade. 8 anos me parece razoável, são 2 mandatos. Imagina hoje, nesse mundo acelerado, a pessoa ficar 8 anos. Uma década fora. Pois é. Depois, como é que volta? Onde é que estará o seu grupo político, os seus apoiadores? Então, só por isso o comprometimento político, né, que a pessoa poderá e sofrerá por conta da inelegibilidade. Mas, enfim, eu digo sempre, a cada um a sua responsabilidade, né? Agiu assim ou daquela outra forma, enfim, depois responde. É muito natural, então, que venha a responder até por inelegibilidade. Mas nós também não podemos pensar que esse prazo possa ser prorrogado, estendido, a ponto de gerar 10, 12, 15, 20 anos, às vezes, como acaba acontecendo. Porque nós temos situações em que esse prazo só começa a valer depois do mandato, em que esse prazo só começa a valer depois que a pessoa tenha cumprido a sua pena, a sua condenação criminal, por exemplo. Então, isso realmente pode levar a muito mais do que 8 anos de inelegibilidade. E aí me parece necessário uma sintonia fina para que as coisas também não sejam assim tão exageradas. E a mesma coisa no que diz respeito à tramitação do processo. Às vezes o processo não se encerrou, a pessoa tem direito aos recursos, você tem que continuar tendo o mesmo direito aos recursos, mas às vezes não se decota, não se suprime, não se reduz aquele prazo em que o processo esteve tramitando. Então, isso também me parece de fundamental importância. Deveriam ser 8 anos em qualquer hipótese, com o processo terminado ou não, que a pessoa sofresse ali os 8 anos, todo mundo já soubesse com antecedência quando começa, quando termina esse prazo. Então, são esses ajustes que se tenta fazer ainda na lei da ficha limpa, por interpretação judicial, e agora com uma nova lei que temos, né? Nós temos agora a Lei Complementar 219, que tentou fazer alguns desses ajustes, já temos a ação de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Logo, logo, o Supremo Tribunal Federal com certeza se pronunciará e nós saberemos, enfim, se houve alguma mudança na lei de inelegibilidades, agora já para essas próximas eleições de 2026, ou se a gente ainda continua com esse desafio de tentar fazer essa sintonia fina. Muito bem, doutor Joelson Dias.
Vou pegar o gancho sobre o Supremo Tribunal Federal, né? O doutor Joelson tem a sua formação em Direito, é mestre, eu respeito muito, esse ano está completando 10 anos que eu também fiz o meu mestrado em Comunicação e Televisão. Apanhei, doutor Joelson, olha, então eu respeito muito quem tem um mestrado, né? Respeito muito mesmo. Pegando o STF como gancho, falando sobre, o senhor comentou várias vezes sobre a Constituição, né? Entrevista aqui colegas advogados também. Como é que, na sua visão, a atuação do Supremo Tribunal Federal, os seus ministros lá, alguns colegas de penteado também meus lá no STF, né? Às vezes ali, né, atuando em alguns assuntos, causando polêmica, aí alguns colegas advogados falando que está extrapolando a Constituição, se usa muito a Constituição para dizer que é o contrário, que está fazendo aquilo em nome da democracia. Qual é a sua opinião, doutor Joelson, em relação à atuação do nosso Supremo Tribunal Federal? Com todo respeito aos entendimentos contrários, e eu digo sempre que, claro, pode ter tido mesmo uma ou outra situação mais pontual que reclame uma análise mais profunda, pode ter tido mesmo uma ou outra situação pontual que tenha caracterizado o eventual ativismo judicial, que é tanto combatido. Mas, com todo respeito a opiniões contrárias, eu penso que nós somos todas devedores do Supremo Tribunal Federal nessa nossa quadra histórica de proteção, garantia da nossa democracia. Se não fosse a atuação firme do Supremo Tribunal Federal, nós teríamos tido, ao que tudo indica, um retrocesso na nossa democracia e um retrocesso até nas nossas relações sociais. O Supremo Tribunal Federal, para mim, é evidência de que a Constituição de 88 acertou ao construir ou propor a construção de instituições sólidas que pudessem resistir ao tempo, justamente quando ameaçada a nossa democracia, quando ameaçados os nossos direitos fundamentais. O Brasil, lamentavelmente, tem uma história republicana muito triste no que diz respeito à democracia, porque durante toda a nossa história republicana foram sempre golpes de Estado ou ameaças de golpes de Estado. Nós precisamos chegar à Constituição de 88 para ter um pouquinho mais, desde então, de longevidade, de permanência democrática. Antes da Constituição de 88, todos esses arroubos autoritários antidemocráticos. E a nossa democracia, o nosso sistema político foram testados nesses últimos anos. Porque nós vimos, enfim, pelas manifestações nas redes sociais, nas passeatas, nos protestos, uma parcela da nossa sociedade pedindo literalmente, enfim, a intervenção militar, pedindo expressamente, enfim, a interrupção desse nosso regime democrático, apoiando posturas, práticas, propostas autoritárias, propostas que ameaçavam aí a nossa continuidade democrática. Tivemos o lamentável episódio do 8 de janeiro com a destruição do que era o nosso patrimônio nosso, né? e coisas assim preservadas desde o Brasil colônia, desde o Império. Chega a dar uma dor quando a gente olha aquilo. Em né? cada um daqueles poderes, o Judiciário, o Legislativo, o Supremo, a Câmara, o Senado, a própria Presidência da República. Eu sei porque eu vivo ali as reuniões, as audiências muitas vezes acontecem nesses espaços locais privilegiados, e ali ver os móveis, os quadros, que era um verdadeiro museu, preservados desde o Brasil Império, destruídos. Só por isso já valeria uma discussão de como é que alguém que se diz patriota,
preocupado com isso, com a democracia, pudesse destruir o patrimônio como destruiu. Mas a gente sabe que não foi só isso. Muita gente fomentou esse tipo de prática, fomentou esse tipo de violência. Muita gente se deixou levar. Por isso eu digo que a gente tem que tentar ter mais tranquilidade, mais parcimônia, mais equilíbrio nessa nossa atuação política, para não se deixar levar aí por radicalismos, nem de um lado, nem de outro. Os extremismos não colaboram em um momento delicado, sensível, político como esse. Então, foi importante a atuação do Supremo Tribunal Federal, como foi importante a atuação da Justiça Eleitoral Brasileira também. O TSE, enfim, conseguiu se antecipar de alguma forma a toda essa violência existente na internet, nas redes sociais, decorrentes dessa polarização política, criou o seu programa de combate à desinformação, criou regras muito específicas nas suas resoluções de propaganda eleitoral sobre o que seria tolerado, não tolerado na internet, nas redes sociais, cassou até mesmo o diploma de deputados eleitos por fazer mau uso da internet, decretou a inelegibilidade do ex-presidente, tudo isso como que um efeito pedagógico, dizendo, olha, você pode fazer, mas se você, porventura, exagerar, responder o processo, não conseguir esclarecer, pode ser que você sofra uma sanção mais severa. Então, assim, é um exemplo, né? É uma informação que agora, hoje, todos nós temos para continuarmos aí a nossa atuação política na mais absoluta liberdade, com a mais absoluta veemência e contundência, mas sabendo que tem limites para não resultar nisso. E o Supremo foi importante, me parece, nessa garantia. Agora, claro, que temos que continuar a discutir sempre o papel das nossas cortes, inclusive do Supremo, para ter certeza que se manterá ali sempre muito fiel à Constituição, à legislação, porque também não podemos pensar em ativismo judicial desconectado ali do que está na Constituição. Mas se o Supremo hoje precisou adotar essa ou aquela medida, é porque lá atrás alguém ameaçou até mesmo o nosso sistema democrático. E foi muito razoável, necessária a resposta dada. Doutor Joelson Dias, infelizmente nosso tempo está esgotado. Quero agradecer o seu tempo aqui por conversar com a gente, viu, nos atender aqui pela conversa muito clara, né? Eu acho que o pessoal de casa gostou bastante. O doutor Joelson foi sem o juridiqueza aqui, ele explicou de uma maneira pedagógica para a gente aqui as questões que o Brasil passa e também o fortalecimento, né, do nosso processo eleitoral aí, que nos orgulha muito. Muito obrigado pela participação, doutor Joelson. Sou eu quem agradeço, sabendo da importância desse seu programa, levar tanto conhecimento, principalmente sobre um tema importante como esse, democracia, eleições, direitos fundamentais. Parabéns a você e a sua equipe. Obrigado, doutor Joelson. A gente vai para o intervalo, mas não saia daí, porque no segundo bloco a gente vai bater um papo com a especialista em marketing político, Isis Vargas, tá bom? A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia aqui no Evidência na TV. Lembrando que o programa tem o apoio e o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, você já sabe quem faz está em evidência e a gente acompanha também, né? A gente pede para você nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também conferir os bastidores aqui dos programas no nosso perfil do Instagram, Revista em Evidência. Bom, na política e na vida, quem não se comunica se trumbica, já dizia, né,
o velho guerreiro Chacrinha. Nesse segundo bloco, a gente vai entrevistar a CEO da SBR Comunicação, que vai dar aquela aula, né, de estratégia em comunicação política com vocês, Isis Vargas. Isis, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos, né? Mais uma vez estamos juntos. Se olhamos, nossa, nós de novo, vamos lá então. Vamos Acho lá. que a gente vem por blocos, né? E vamos muito mais, porque o ano que vem a gente está aí com as eleições, né, Isis? Perfeito. Aí é o teu chão. Começo te perguntando, Isis, faltando justamente aí, né, menos de um ano para as eleições, a tal da pré-campanha que a gente tem antes ali, ela já começou de uma certa maneira ou não? Já começou, né? A eleição é no próximo ano, é em 26, mas ela já começou faz 4 anos para quem já está em mandato. E aí, para quem vai começar esse jogo novo aí, né, da eleição de proporcional para deputados, para Senado e até as majoritárias do Estado, ela já está antecipada, inclusive, né? Nós aqui do bastidor da política, a gente está falando assim, esse ano está mais cedo do que nunca. O que está acontecendo? Principalmente no nosso recorte aqui do Rio Grande do Sul. Num cenário nacional também existe uma expectativa muito grande, mas a gente sabe que está mais calmo, né? Os nomes estão se colocando nesse momento. Mas no Rio Grande do Sul, estamos com um fenômeno atípico que a eleição ela já está acelerada, né? Então, todo mundo já buscando o seu espaço e aquele que não faz a pré-campanha de forma eficiente, organizada e estratégica, quando chega nos 45 dias de campanha, ele é só um participante da campanha, vamos dizer assim. Vai colocar o nome à disposição num partido, mas não vai ter realmente uma viabilidade de campanha. Se não me engano, hoje está faltando aí 264 dias, né, para a próxima eleição. E passa muito rápido. Então, durante 264 dias na pré-campanha, tu organiza a tua campanha para no dia 3 de outubro do próximo ano, quando abrir a urna, tu estás eleito. Aqui no estado você falou que tá atípico, tá diferente, já começou, tá mais efervescente, digamos assim. Normalmente os nomes começam a se apresentar ali por fevereiro, março, né? Existe aqui um barulho no ano anterior, mas pouca coisa, fevereiro e março. Depois tem as janelas onde os deputados podem trocar de partido de forma jurídica completa, né? Que não tem problema de fidelidade partidária. E aí ali começa a gente ver quem é que vai para lá ou quem é que vem para cá. Já foi feito esse movimento agora com alguns prefeitos, né? O Rio Grande do Sul aí passou quase 30 cidades de um partido para o outro. 30 prefeitos migraram de um partido para o outro, muito rápido, inclusive. Então, assim, está muito adiantada. E aí, às vezes, a gente diz assim, talvez alguns jogadores vão queimar a largada, né? Não vai ter pique para chegar até o final. Entendi. É isso que a gente está olhando agora, neste momento. Entendi. E esse ano, Isis, o ano que vem, no caso, né? Tu acredita que vai ser uma eleição mais digital? Ou a gente ainda vai ter o tal do corpo a corpo ainda em 2026? Eu sempre falo que é 60% ou 70%, dependendo da região, que ainda é o corpo a corpo e o resto é no digital, né? O deputado que está em mandato, ele tem a emenda, né? Ele consegue chegar no município, no prefeito, no vereador de forma eficiente. Eficiente que eu digo tem essa troca real, então não é um voto perdido, não é uma parceria perdida. E o digital ele vem para agregar onde eu não consegui chegar, onde eu não tenho o tempo hábil nesses 45 dias de campanha. Então, para mim organizar a minha logística hoje, com o advento da internet, né, eu podendo fazer o patrocinado, então eu posso estar em várias cidades ao mesmo tempo, se eu souber usar de forma eficiente o digital, para que eu possa contemplar o a mais da minha campanha. Porque campanha ainda é muito suor, né, é muito trabalho. Eu sempre digo para a gente fazer uma analogia de quantos amigos tu tinha que queria ser jogador de futebol, né? Opa, e né? Quantos realizaram um sonho? A mesma coisa são os eleitos pela internet. Há um número muito grande de deputados. Na Assembleia Legislativa aqui do Estado, a gente tem 55 deputados e a gente pode contar nos dedos quais são eleitos com o advento da internet. O resto é todo mundo na sola e sapato e no corpo a corpo, na campanha tradicional. Aí a gente pode dizer, mas mudou o material, mudou a forma de logística, né? Porque antigamente tinha que pegar mapa, hoje tu pega o GPS, já fica mais fácil, já calcula a rota mais fácil, tem o telefone, tem o WhatsApp para entrar em contato, mas mesmo assim, a grande maioria eleita é essa parte que faz o corpo a corpo. E a gente pode falar mais desse corpo a corpo no interior do estado, principalmente, municípios pequenos? Município pequeno, né? A valorização do cara que está na ponta, o deputado eleito, porque existe um vereador lá na ponta que o representa, existe um prefeito, um secretário municipal que o representa. Ele é um voto que a gente diz que acontece uma triagem até ele chegar na urna. Então, esse voto de deputado, de senador, de governador, ele é um voto de referência. Por isso que busca tantas pessoas para conhecerem, porque vai chegar no domingo, a mãe vai ligar e vai dizer assim, em quem mesmo tu falou que eu tinha que
votar? Ou o filho vai ligar para a mãe e perguntar? Verdade. Ah, que o fulano trabalha lá com o deputado tal, que é meu amigo. Isso. É isso. Vai ligar e vai pedir a referência do voto. Até porque, mais ou menos, tem uma pesquisa aí, quase 80% da população não se lembra em quem votou na última eleição para as proporcionais, então para os deputados. É muita gente. É muita gente, eles escolhem a partir da quinta-feira. Porque quando é para governador, a gente vê os players, ou é esse, principalmente se tiver, né, um segundo turno, se apresenta 3 ou 4 ali, senão é 2 jogando. Sim. Senador também tem uma visibilidade, mas o deputado, quantos cada partido pode colocar para concorrer? Pois é. Para estadual são 56 peças Nossa. de cada partido. Para federal, mais um tanto. Então, assim, vamos lá. Como é que tu vai lembrar? Então, eu vou começar a procurar, vou me preocupar com isso a partir da quinta-feira, né? Aí até o domingo eu vejo a referência aí, busco com quem eu penso, quem talvez eu vejo mais na rede, eu vou buscar essa referência de alguma forma. 80%? 80%. É muita gente que não lembra, né? Falando dos nossos hermanos, a gente esteve entrevistando aqui no programa, um outro que eu apresento no RS em Pauta, a galera do pessoal lá do Uruguai, mas vamos falar sobre a Argentina, que recentemente você esteve na Argentina como observadora das eleições. Aliás, a Argentina tem chamado bastante a atenção, né, da mídia mundial, né, em função principalmente das mudanças na área da economia. O que tu pode nos contar sobre a experiência e o nível de tecnologia eleitoral deles em comparação com o Brasil? Eu acho que é uma frase que eu venho falando, né? Acredito que eu venho falando que ainda estão como jovem aprendiz, né? Porque a gente buscar a nossa tecnologia de campanha, toda a nossa estrutura de campanha hoje do Brasil, ele está muito à frente de outros países, não só da Argentina, mas a gente via isso, né? Então, eu estava com inúmeros colegas lá do direito eleitoral, sua grande parte eram do TRE, de vários estados, né? Advogados do eleitoral, e a gente olhava e dizia, não pode ser, porque o sistema de eleição lá, ainda na cédula, inclusive, para essa parte que era legislativa, essa eleição agora, né? Vendo se o Milei ampliava as cadeiras. Isso. Claro que toda a eleição passa na pessoa de Javier Milei. Ele era o fronte, e tanto que ele faz todas as manobras necessárias para conquistar aquele espaço que ele precisava de cadeiras, aquela ampliação. Porque antes não tinha conseguido. Porque antes né? ele não tinha conseguido. Então, ele não consegue ser um presidente efetivo, né? Porque ele depende do legislativo. Então, ele estava fazendo muito no decreto, sendo que os decretos ainda ficavam, vamos dizer assim, subentendidos, né? Então, ele precisava ampliar para depois compor, né? Ele não conseguiu a maioria, mas consegue compor agora com o que já tem ali, né? Já dá para conversar com o colega lá do outro partido. Então, como é na cédula, a questão deles de fake news, ela não é tão avançada como a nossa, né? Aqui a própria justiça tem um olhar especial para isso, tem as comissões para isso. E lá são os jornalistas do próprio governo. Então, se sair uma fake news, eles buscam para ver se está certo, se está errado. É um comitê, vamos dizer assim. Então, estamos muito à frente, muito, muito à frente mesmo, assim. A gente sentia lá que a população meio que entendia o que ia acontecer, porque eu pegava Uber, perguntava, ia na sorveteria, no restaurante, perguntava. E aí eles tinham como se fosse uma esperança. Olha, o Milei não conseguiu fazer tudo o que ele precisava fazer porque ele não tem um parlamento. Então, vamos dar essa chance agora. Aí ele faz a manobra com o Trump, vamos mandar dinheiro para lá, mas ampliar as cadeiras, viu? Se ele mostrar, volta na urna. E aí, quando abre-se, né, lá também tem um prazo de 48 horas para sair o resultado. O primeiro resultado que sai na noite, ele sai do Executivo, não é a Justiça Eleitoral que valida, a Justiça Eleitoral só valida em até 48 horas quando ela faz a contagem. E é bem como era antigamente aqui para nós, né? Na realidade, eles já tinham essa boleta única antes do Brasil, depois o Brasil adota e depois a gente vai para a urna eletrônica. Então, eles têm a boleta, tu vai lá e escolhe, né? Agora, numa sessão mais parecida com a nossa, antes era um quarto que tu entrava, escolhe blocos fechados. Então, lá tu não escolhe o deputado, tu escolhe o partido, e é 50-50, são 50% de homens e 50% de mulheres, obrigatoriamente. Opa! E aí tu escolhe o partido fechado e a partir disso tu coloca ali o teu voto na urna e vai embora, tá tudo certo, é assim que acontece. Depois existe a contagem manual, aí os fiscais fazem um checklist, escaneiam isso e mandam, então, para o Executivo e depois para a Justiça Eleitoral.
é assim como era lá no tempo. Como era antigamente, no meu tempo, né? No tempo da Isis, não. Né? Então, assim, eu não sei votar sem ser na urna eletrônica, né? Então, essa é o modo, mas existem já, a eleição municipal lá se usa urna, porque lá é meio que assim, cada um faz como quer, tá? Então, tem uma diferença entre o municipal e entre o estado, né? Entre o país. Então, partidos nacionais lá são 5, aqui a gente tem uns 30, eu acho que eu tinha visto a última vez, uns 30 partidos, lá são 5. Mas os municipais, que cada província pode ser o teu, são 760. Então, eles têm 760 partidos no país. Olha, é um pouco diferente. Aqui a gente faz eleição a cada 2 anos município, a cada 2 anos tem eleição do estado. Lá, cada um pode fazer quando quiser da sua província e... Da sua província? Chama a eleição e bora fazer. Que interessante. Não tem datas. Eu me lembro que eu me aposentei, digamos assim, na Justiça Eleitoral, e eu fui segundo mesário, depois primeiro mesário, depois segundo secretário, depois primeiro secretário e depois presidente de mesa. Sim. Né? De 2 em 2, foram 10 anos daí nos 5 cargos ali, e eu peguei essa parte das cédulas e depois a parte das urnas eletrônicas. Bem interessante quando Então, tu sabe que corria um risco de faltar um mesário, né? Sim. E o primeiro que chegasse tinha que ficar. E na Argentina isso é muito latente, porque eles ficam esperando que a urna abre às 8h30 até umas 10, para ter certeza que não faltou ninguém. Ah, tem também lá isso. Tem, segue também. Eu me lembro que a gente saía, antes de ser presidente, a gente mais ou menos tinha 1 hora, às vezes almoçava ali mesmo na sessão. Isso aí. E aí, quando eu fui presidente, eu podia pegar o primeiro secretário e dizer, eu vou almoçar, e tu cuida daí, e eu podia voltar a hora que eu quisesse. Isso porque mesmo. Porque eu era o presidente, né? Tá, depois de 8 anos, né, no 10º, pelo menos tive, né, essa regalia. Mas, falando sobre as estratégias, né, como estratégia política, qual é que deve ser a preocupação com quem pretende correr em 2026? Será que a gente vai seguir essa coisa, por exemplo, da polarização? Será? Eu vejo muito que o pessoal, mais do que nunca, já começou esse movimento na última eleição de se descolar da briga, né, de esquerda, direita, do fulano e do ciclano e tal. De sempre os candidatos dizendo, não, vamos né, apaziguar, vamos ser amigos, vamos fazer um meio termo. Será que 2026 vai ser assim Acho que é um sentimento que a população está expressando, inclusive dentro das pesquisas, quando ela pede uma terceira via para o presidenciável. A gente vem olhando isso, né? Existe um termo usado pelo o pesquisador, o Felipe da Quest, que é a calcificação. Então, existem os extremos aqui calcificados agora, da extrema-direita e da extrema-esquerda, mas fora isso, existe toda a população que vai determinar essa eleição. Independente se Lula ou Bolsonaro estiverem nas urnas, eles vão ser players que vão ali, né, dar umas peças do jogo, mas isso não vai... vamos dizer, pontuar aqui para o deputado, mais, como foi na outra vez. Que nós tínhamos um fenômeno que se elegia, né, nas extremidades. Isso. E naquela coisa de realmente de oposição, vamos se bater. O pessoal está meio cansado disso, está dizendo, viu, já deu, né? Porque daí, para nós, a nossa vida aqui vai seguir normalmente. E aí, quem é que vai tampar aqui o buraco na frente da minha casa? Como vai ser? Tem um deputado aqui que pode olhar com um olhar mais carinhoso para isso? Quem é que vai estar na ponta? O deputado federal consegue mandar uma emenda para ajudar a escola aqui, que eu preciso fazer aqui o teto, aqui, botar aqui em cima, aqui, né, a parte do esporte? Então, é isso, né? O pessoal está cansado, cansou. E aí tem esse sentimento já latente dentro das pesquisas que a gente vem acompanhando. Então, a gente não sabe, porque a gente não tem bola de cristal, mas a gente fica olhando o sentimento do eleitor. Porque na última eleição, a gente teve deputados com votos de mais de 90 mil votos aí para deputado federal que não entraram. Porque o corte foi muito grande da polarização, né? Os extremos fizeram muita votação. Isso se refletiu na municipal também. Aqui em Porto Alegre é um exemplo, né? Que teve vereador eleito com 22 mil votos, quase voto para deputado, né? Vereador. Então, da polarização. Mas aí o pessoal agora está mais tranquilo. O voto dessa calcificação, ele segue firme, fiel, nos seus players que eles escolherem para representar. Então, quem é candidato das extremas tem que fazer a parte ideológica, filosófica e todo aquele poder de convencimento dos seus, e o resto vai disputar todo o voto da grande população. Muito bem, Isis. A gente já chegou no final do primeiro bloco. Vamos fazer o intervalo, mas não sai daí, porque nosso bate-papo segue. Em seguidinho, a gente já volta ao Estado de Só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Seja muito bem-vindo, se você se conectou agora. Agradecendo sempre a sua companhia aqui com a gente. O programa Em Evidência na TV, a gente lembra que tem um patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E também a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Por favor, nos acompanhe lá no nosso canal também no YouTube, né? Se inscreva, ative a notificação para receber lá as novidades e também lá dá aquele like, é claro, para a gente. Os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Estou recebendo aqui hoje minha querida amiga, já pela segunda vez aqui no programa, da Iceberg Comunicação. Olha aqui, ó, que saiu, a Isis Vargas, que saiu na revista Em Evidência, revista física, aqui que você conhece. Aliás, aqui na Masper a revista chega e já desaparece, né? O Lúcio tem que estar sempre trazendo aí revista aqui para a gente, o Lúcio e o Chico. Está aqui a minha convidada falando sobre política, né? Aliás, Isis, falando sobre as mulheres, né? Você é uma das poucas estrategistas políticas mulheres, pelo menos que eu conheço aqui no país, né? Na tua visão, as mulheres estão tendo um papel mais relevante? Está crescendo essa participação das mulheres a cada eleição? Como é que está essa situação em relação às mulheres? Eu acredito que é uma questão de perspectiva, né? Elas sempre tiveram um papel importante, na realidade. Agora, onde é que elas estão atuando nesse momento? Como tu disse, uma das poucas mulheres estrategistas. Porque a gente sempre esteve no bastidor. O que a internet nos dá a possibilidade hoje é da gente ampliar e ser visto o nosso trabalho. Televisão. Então, para um gabinete ser bem estruturado, bem organizado, é uma mulher que organiza. Dificilmente é um homem. Pode ser que o chefe de gabinete ali do deputado, do senador, do governador seja um homem. Mas a organização do gabinete, né, é de uma mulher, normalmente. Então, assim, organização de agenda, organização do próprio candidato, da logística, das pessoas que trabalham juntos, sempre foi feita por mulheres. Agora, a discussão é, por que nós não podemos usar os espaços de chefia? Por que essa discussão? Porque é muito mais fácil eu dizer que tu é ótima, mas fica aqui que o que tu faz tá bom. Então, com a possibilidade da gente poder ter essa abertura, e o advento da internet nos ajuda a isso, de mostrar o nosso trabalho, a gente está ocupando o espaço que sempre foi nosso, na realidade. Só que agora de forma mais ampliada, e aí vamos dizer assim, com mais poder de atuação. No ambiente político de campanhas, a gente tem uma grande dificuldade ainda das mulheres quererem concorrer. Por quê? Tem que ser um convite, normalmente tem esse problema de candidaturas laranja, que são das mulheres. A lei, ela exige 30% de gênero, não significa que é 30% de mulheres. E aí os presidentes de partido, eles leem assim, 30% de mulheres, né? Como eu disse, na Argentina, 50% homens, 50% mulheres. No México, 50% homens, 50% mulheres. No Brasil, a gente ainda está com essa coisa de 30%. Então, ampliação de mulheres para participar precisamos, mas também precisamos de políticas ali, de dinheiro para que elas possam fazer, né? Existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. No fundo eleitoral, elas sofrem bastante, porque o valor não chega de forma eficiente para todas. A lei exige, sim, um repasse obrigatório do fundo para as mulheres, mas não significa que essa distribuição ela tenha que ser de forma igualitária, né? Uma candidata pode ganhar 70% do fundo e os outros 30% ser dividido entre todas as outras, inclusive, né? Então, acho que é essa percepção. Também dá a possibilidade, dentro das formações, das próprias fundações de partido, delas entenderem como é todo o cenário. Existe muito, as mulheres, eu sempre falo assim, se tiver uma régua, se tiverem uma mulher e um homem disputando, eu trago o meu campo da estratégia. O cara vai fazer 50%. É ótimo o trabalho dele. Eu preciso fazer 150%. Mas para quê? Para mim chegar no mesmo lugar que ele. Olha só. Então, a gente tem uma questão de visibilidade, de postura, de todos os quesitos que, às vezes, com os homens não são validados. Então, eu digo assim, olha, e eu sou uma pessoa que eu sou muito de trabalhar com dados, né? Eu gosto de provar o meu trabalho com resultado. Números. Não sou muito mimimi, assim. Aquele que diz, porque agora eu sou mulher, eu digo assim, viu, se ele correr 100, eu vou correr 200. Eu sei como é o jogo. Eu tenho que fazer como o jogo está posto. Não fui eu que criei as regras, mas eu jogo dentro do que está disposto na mesa. E aí, quando vem candidatas para mim, mas tu sabe que é um jogo difícil. Falei, olha, tem que estar disposto. É isso agora.
né? Não é fácil, precisávamos ter 50% de possibilidades para as mulheres, não só 30%, né? E também acho que os valores, né? As possibilidades de campanha, a estrutura de campanha também deveria ter um olhar um pouco especial. Já avançamos, mas não como deveria ser. Muito bem. Isis, falando sobre a questão, a gente teve agora a mega operação no Rio de Janeiro, né? Tu acredita que o tema segurança pública vai ganhar força nesse debate eleitoral? Vai ser usado, inclusive, como manobra aí, né? Para se fica de um lado, se fica do outro lado aí, em função dessa mega operação que a gente teve, que levantou a discussão da segurança novamente? Eu acho que as pesquisas, elas antecipam os passos do que vai acontecer no país, né? Há um tempo que a gente vem tendo um olhar especial na pesquisa sobre a questão de segurança. No Rio Grande do Sul, a gente não vê com esse olhar tão latente. Mas conforme vai São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai vendo que vai ter uma bolha, uma onda sobre segurança. E aí parece que quando a gente lê a pesquisa, logo depois acontece algo que valide, né? Parece que parece que é uma reação em cadeia. Então, antes da Operação Rio de Janeiro, eu estava olhando ali umas pesquisas, eu falei, olha só, é um tema que para nós não é tão discutido, né? Assim, né? A gente está aqui, mas não é tão latente no Rio Grande do Sul, a gente não vê isso tão latente, né? Falei, mas os caras estão apostando na segurança, né? E aí logo depois estoura ali essa operação no Rio de Janeiro. E aí sim existe, o brasileiro, ele está pontuando que a segurança vai ser o próximo passo aí para ele ser um tomador de decisão referente ao voto dele. Então, eu já estou vendo que tem partidos fazendo, inclusive, partidos a nível nacional, eventos sobre segurança pública, sobre isso, sobre aquilo. Por quê? Porque se eu, Isis, tenho acesso a pesquisas e estou aqui na ponta na estratégia, o partido que precisa indicar um presidenciável, que precisa indicar um governador competitivo em grandes estados, ou até nos estados menores, mas que eu preciso ter competitividade, ele está fazendo pesquisa. Então, não está fazendo esses eventos sobre segurança pública por pouco. A pesquisa está indicando para ele. Então, ele já está chamando a sua militância, o seu partidário, e dizendo, está aqui o caminho, ó. Começa a entender sobre isso, que isso aqui em 2026 você vai poder utilizar. Então, sim, a segurança pública, ela vai, não sei se vai ser o fator principal, tá? Porque tem outras... mas ela vai influenciar o voto do brasileiro, sim, na próxima eleição. Pois então, né? A próxima pergunta é justamente o que vai diferenciar quem vence de quem perde em 2026. Falando agora, pegando o gancho aí, uma pergunta de bastidores para Isis, né? A gente já viu que o atual presidente Lula disse que vai se candidatar à reeleição, né? E tem gente falando que talvez falte candidato para a oposição, justamente por estar um pouco em cima já, né? Parece mentira, menos de um ano, né? Para muita gente falta muito, mas a Isis mesmo falou que passa rápido. E até agora, realmente, a gente não viu nenhum nome grande, né? Você acha que já está ficando meio tarde para alguém, né? O presidente já está se manifestando, dizendo que vai para a reeleição, já se manifesta sobre qualquer tipo de assunto, quer estar lá presente lá na discussão, seja para que lado for, mas está sempre lá. E será que a oposição não está dormindo um pouco no ponto aí, talvez? Vamos lá, os nomes já se apresentaram na realidade, né? Mas a conjuntura ainda não se construiu. A gente tem um partido, o maior partido do Brasil hoje vai ser tomador de decisão, que é o PSD. Então, os movimentos vão ser feitos. Agora, o Lula está muito confortável nesse momento, primeiro, porque quem é governo não antecipa eleição. Quem antecipa eleição é o opositor. Sempre a oposição, porque eu, quanto governo, olho e digo, faça um movimento aí, eu sempre olho para a mesa, porque a gente faz como um mapa, né? Tem um jogo aqui. Então, mexe a tua peça aí, que eu vou ver onde é que, porque eu sou governo, eu estou com a estrutura. Como um jogo de xadrez. Eu tenho a estrutura aqui, mexe aí que nós vamos ver. Se a eleição fosse no recorte de hoje, o Lula estaria, assim, reeleito, porque não tem esse nome formado, essa peça representativa. E conforme são as ações dos seus opositores, então a gente fala num cenário de polarização, né? E com a questão da família Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, o Lula, de forma estratégica e inteligente, e mais uma vez eu sempre reforço quando eu faço o diagnóstico político, eu não falo do governo Lula, eu falo
da pessoa Lula, do persona Sim, Lula, do persona. como ele faz isso estrategicamente. Sim. Então, o Lula ele se reinventa a todo momento de forma muito rápida. Concordo. Quando ele está, a gente vem acompanhando as pesquisas dele mês a mês, quando ele está meio ruim na pesquisa, pode ver que ele não aparece na TV. Ele se recolhe para refazer o jogo. Isso. Diferente dos seus opositores que estão sempre se achando jogam para qualquer coisa. Que é o momento que eu falar é qualquer momento. Não. Quando vem a questão do tarifaço, né, e essa questão do Eduardo Bolsonaro lá, e o Lula faz esse diagnóstico aqui internamente e se coloca, né, fronte ao tarifaço, dando a sua opinião, e aí da maneira dele, a pesquisa aponta que o brasileiro gostou. E aí, 2 dias depois, ele fala 4 minutos na TV. Então, a gente que está no bastidor, a gente olha e diz, bom, fez o movimento correto na hora correta. E a partir disso, ele começa a construir o que ele sabe construir, que é partido. E aí ele vai muito confortavelmente, inclusive, ter poder de escolha sobre o seu vice, que a gente não sabe se continua. E aí, o outro lado não escolhe ainda o seu representante. Porque vamos ver como vai as peças, vamos ver o que vai acontecer. E aí, como não tem um representante, fica subentendido e aí não tem nome para pôr, na realidade. Porque a grande esperança é que o Tarcísio aceite para ter uma disputa, né? Até talvez uma vitória. E ele também pensa no governo dele, que é um governo que até então, virou referência no Brasil, está tudo certo. Então, vai ter muita água debaixo dessa ponte ainda, viu? Vai ter muita água. E aí, o Lula está olhando e está fazendo o que todo governante faz. Eu não posso me adiantar, eu só posso pontuar. De acordo com o jogo, eu vou... De acordo com o jogo, eu vou tomando as decisões e vou vendo. Então, para quem está pensando já em concorrer, inclusive para deputado, comece a olhar de forma um pouco mais, eu digo, carinhosa, mais inteligente, não emocional, mas racional. E aquele cara que quer se eleger no seu estado, ele precisa saber que a campanha começou ontem, no momento que ele decidiu. Aí sim ele pensa em estratégia. Se a gente tivesse aqui uma parede de, sei lá, 3, 4 metros, não caberiam tudo que a gente precisa colocar sobre uma campanha. Toda a parte jurídica, a parte de contabilidade, a parte de marketing, de logística, de militância. Então, quando o cara entra e diz, eu vou concorrer agora, lá na ponta, lá no dia... Complicado. Não vai dar. Então, às vezes eu digo assim, quando eu faço curso, eu estou apavorando vocês, mas é assim, eu quero que vocês vençam. Tem que ser no choque. Tem que ser no choque, porque é isso aqui. Talvez ninguém apresentou, mas é isso aqui que é uma campanha, é essa estrutura de campanha. Então, o que vai diferenciar um candidato vencedor lá na ponta é o quanto que ele está se preparando agora e construindo agora. Os 45 dias de campanha são para relembrar tudo que eu fiz durante esse prazo agora de 260 dias que nós vamos ter aí. Boa. Isso, a gente já está, de novo, quase chegando no final. Quanto tempo a gente tem em produção ainda? 4 minutos para terminar o nosso bate-papo. Esse, né? Que a gente vai ter vários ainda, temos as eleições, inclusive. Pegando só para a gente concluir, você falou do vice. Né? Aqui a gente teve, por exemplo, a prefeitura, né? O prefeito de Porto Alegre se reelegeu, trocou o vice. Qual é a importância? Tem importância o vice? A gente fala muito sobre a questão das mulheres, né? Sobre a questão do aumento das cotas e tal. E o vice, será que o vice tem essa importância toda, né, como se fala, ou o vice fica ali de canto? O vice normalmente é uma conjuntura, né? O que eu preciso nesse momento? Então, acredito que, vou dar o exemplo do Lula, que é a nível nacional, que a gente consegue espelhar nos municípios. Sim. Lula, ele fez uma conjuntura que ele já fez há um tempo atrás, né? Em 98, o vice dele para presidente era o Brizola. Depois, ele vai e troca o vice para um dos maiores empresários do Brasil, né? E aí, ele faz essa transição mostrando que ele tem diálogo com o empresário. Ele faz o mesmo movimento agora com o Alckmin, médico que busca o empresariado, que sabe conversar. Então, quando a gente escolhe o vice, a gente escolhe aquilo que nos falta. Mas uma coisa o vice não pode ter, rejeição. O vice, ele não pode tirar o que eu já tenho. Agora, entendi. O que ele trouxer para contribuir, para mim, está valendo. Às vezes, existe uma conjuntura com mulheres para dar espaço, porque o voto feminino é mais de 50%, né? A população feminina é. Então, eu trago para construir isso. Então, assim, tem uma questão também que, às vezes, na entrelinha a gente não entende, mas tem uma questão também que é tempo de TV. Porque a TV, muitas vezes, tem um monte de especialista falando que não é importante. Mas hoje os partidos se conversam pelo tempo de TV. Então, o MDB fez uma conversa em Porto Alegre com o PL, porque o PL tinha bastante tempo de TV para compor também.
estratégico. Então, às vezes, porque esse é o melhor nome. Não. Este é o nome que nos entrega o que a estratégia pensou que deveria ser. O que a população está dizendo que quer nesse momento. Até o vice é escolhido pela população. É verdade. Até o vice. Dependendo do que ela precisa e eu não tenho, eu vou compor com alguém que tenha, porque o vice não pode me tirar voto. Acabou. O vice chega naquele lugar onde ainda está faltando... Isso, está faltando algo aqui. O que está faltando? Está faltando alguém que dialoga com o empresariado? Está faltando alguém... Eu tenho dificuldade no município, né, ou até no próprio governo, dialogar com a classe dos agentes penitenciários, né? Isso. Que normalmente tem esses problemas. Sim. Vou trazer alguém que consegue dialogar, né? Boa. Então, assim, às vezes parece assim que preencher os espaços. que é uma super conjuntura, porque o teu nome é maravilhoso. Não, olha só, tu tá aqui porque a pesquisa nos diz que tu deveria estar aqui, que é o que nos falta. É o que a gente tem para te oferecer agora. É esse espaço. Maravilha. Isis Vargas, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sensacional conversar contigo, uma aula mesmo de política. Olha essa guria, impressionante. Redes sociais, por favor, para quem está nos acompanhando. Política Iceberg, @Política Iceberg. Manda um direct lá, qualquer dúvida. Isso aí, a gente está sempre disponível. Valeu, obrigado. Obrigado. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. Muitas vezes nós temos que abordar assuntos de natureza eminentemente técnicas aqui. É claro que para o fim a que se destina um comentário que trata, por exemplo, da aplicação de um dispositivo da legislação federal, é importante para quem tem a convivência diária dentro de um município, dentro de uma prefeitura ou dentro do poder público em geral. E nesse sentido, nós estamos obtendo já com algum sucesso, decisões judiciais, tanto em âmbito de primeiro grau como em segundo grau, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, acerca de uma previsão e de um encaminhamento que o Tribunal de Contas do Estado tem feito, incluindo despesas com contratos terceirizados, contratos que o município realiza para prestação de serviço dentro do seu projeto de políticas públicas, de execução de políticas públicas. E esses contratos com terceiros, com pessoas jurídicas, estão sendo inseridos dentro do contexto do cômputo de gasto com pessoal. Isso, evidentemente, provoca, muitas vezes, uma situação parecida com um tsunami dentro da gestão. Porque o limite de gasto com pessoal, ele é decorrente da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o limite é de 54% da receita corrente líquida do município. E na medida em que o município é um prestador de serviço, praticamente 95% de sua atividade é prestação de serviço, seja de forma direta ou indireta, quando se inclui gastos com terceirizados, contratos que são feitos com prestadores de serviço dentro do cômputo de gasto com pessoal, é evidente que o limite de 54% ele é ultrapassado. E quando isso acontece, o município fica impedido de uma série de coisas, praticamente inviabiliza a administração, na medida em que qualquer tipo de emenda, projeto, busca de recursos e todas as situações que envolvem a adimplência do poder público municipal passa a configurar aí um procedimento de impedimento em todas as áreas. O limite é 54%. E quando é inserido esse contexto, esse valor, dentro de gasto com pessoal, o município fica praticamente inviabilizado. Mas a boa notícia é que o judiciário tem entendido que os contratos terceirizados não devem ser aplicados e, portanto, essa decisão do Tribunal de Contas vai ser revista continuadamente no Poder Judiciário, porque é impossível que o município possa administrar exclusivamente com servidores concursados e de forma direta. O município tem a atribuição constitucional, tem a prerrogativa constitucional de executar as políticas públicas de acordo com a conveniência, oportunidade e, evidentemente, a legalidade.
Muito obrigado. Obrigado a você também que está nos acompanhando aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Até a próxima.